Oi, meu nome é Joana Jacobsen. Meu nome é Júlia Menezes. E nós estamos representando o Instituto Estadual de Educação do Trabucão de Lavras do Sul. Nosso trabalho tem o intuito de dar visibilidade ao cérebro humano, no qual às vezes a gente não dá muita importância e não sabe mais sobre ele. O nosso cérebro é dividido em dois lados. O lado direito, que é considerado o lado criativo, o lado onde a gente vive um conto de fadas, e o lado que a gente age por impulso. Ele é o primeiro a responder. Enquanto o lado esquerdo, que é o lado da razão, a gente demora um pouco porque esse lado do cérebro ele pensa nas consequências, calcula todos os dados para ver o que isso vai dar. Bom, agora na neuroanatomia aqui a gente tem algumas funções básicas do nosso cérebro. Porém, onde estão localizadas elas? Bom, aqui no lobo temporal a gente tem a nossa audição e a nossa memória. Aqui no lobo occipital a gente tem a nossa visão. Aqui no lobo parietal a gente tem o nosso paladar, tato e olfato. Aqui no lobo frontal a gente tem as nossas emoções, nossos raciocínios. Bom, aqui a gente tem o tronco cerebral, que é essa partezinha aqui. O tronco cerebral é responsável pelo controle da nossa pressão arterial, nossa deglutição, nossa respiração e nossos batimentos cardíacos. E aqui a gente tem localizado o cerebelo, que é responsável por controlar a nossa função corporal. Eu vou explicar para vocês as lesões no cérebro, porque a gente acha importante dar visibilidade tanto para as pessoas que sofrem poderem se cuidar, quanto para as pessoas que têm algum parente com lesão no cérebro poderem ajudar eles. Nós vamos explicar agora no lobo frontal 3 lesões aparentes. No giro pré-central nós temos a plegia, que é quando o cérebro não consegue mais fazer movimentos complexos, como se eu agarrar esse cérebro aqui, eu estou fazendo um movimento complexo, eu estou fechando as articulações das minhas mãos e fazendo força para mostrar. E a paresia muscular é quando a gente não tem mais força nos nossos músculos, a gente não consegue mais mexer eles. No giro frontal superior, nós temos a alteração no comportamento. É quando a pessoa sofre uma batida muito grande na cabeça e acaba mudando o comportamento dela, passa a ser outra pessoa. No giro frontal inferior, nós temos a afasia motora. A afasia motora é a perca da fala. Foi muito importante para a neurociência um caso que aconteceu com o operário americano Phineas Gage. Ele acabou tendo seu cérebro transpassado por uma barra de metal e resultou que ele não acabou ficando com nenhuma sequela física. Ele continuava andando, falando, viveu uma vida normal. Porém, pessoas que conviviam com ele acabaram sentindo mudança no comportamento dele. Ele, que antes era uma pessoa feliz, muitos amigos e de boa com a vida, acabou sendo uma pessoa amarga e que nunca mais conseguiu um emprego fixo. Bom, agora no lobo parietal, o maior lobo do nosso cérebro, nós temos 2 lesões aparentes. No lobo parietal superior, a agnosia sonestésica. A agnosia sonestésica é quando uma pessoa ela vê um objeto, mas ela não consegue identificar o que ele é, ela não reconhece aquele objeto na hora. Porém, depois de passar um tempo com aquele objeto, ela começa a reconhecer e entender o que ele funciona, como é que ele funciona. No giro pró-central, nós temos a anestesia, que é a gente não sentir nada. Nós temos a hipoestesia, que é a pessoa tem pouco tato, ela sente pouco toque. A parestesia, que ela confunde os toques, ela chega errada a interpretação no cérebro. Se uma pessoa tocar nela, ela vai sentir dor, porque ela não sabe mais interpretar as sensações. E o formigamento, que é o clássico, que é a gente sentir um monte de formiguinha andando pelo corpo. Agora, no lobo temporal, esse verde que fica localizado atrás das nossas orelhas, nós temos 4 lesões aparentes. No giro transversal superior, nós temos a anacusia, que é o termo certo para surdez, e a hipoacusia, que é a pessoa escutar pouco. No giro temporal superior, nós temos a afasia sensitiva. A afasia sensitiva é quando a pessoa fala coisas sem sentido. Tu pergunta para ela, nossa, olha como o céu tá bonito, e ela fala, o que tem aquela porta do vizinho? Ela fala coisas sem sentido, ela te entende, mas ela fala coisas sem sentido. No giro fusiforme, nós temos a prosopagnosia e a ilusão de Capgras. Como a minha amiga explicou, que no lobo temporal nós temos, é responsável também pela nossa memória, não só pela audição, na prosopagnosia a pessoa não reconhece mais o rosto dos familiares, dos conhecidos, ela simplesmente vê como um borrão o rosto de cada pessoa. E a ilusão de Capgras, ela começa a ver como se ela estivesse num filme, como se todo mundo fosse um impostor e os familiares dela fossem substituídos por impostores. Ela não reconhece mais voz, rosto. Na região piriforme e piramidaloide, nós temos a anosmia, que é a perda do olfato, a hiposmia, que a pessoa ainda sente, mas sente poucos cheiros,
E a parosmia é quando ela confunde, é como se eu cheirasse uma flor e sentisse cheiro de carne. No lobo occipital nós temos duas áreas, a visual primária e a visual secundária, e nelas podemos ter duas lesões. Na primária, a maurose, que é o termo certo para cegueira, e na área secundária visual, a gente tem a agnosia visual. A pessoa ela só enxerga o formato das coisas, ela pode enxergar cores, pode enxergar formas, mas ela só enxerga o rascunho. Bom, agora falando da neurologia, a neurologia é uma especialização da medicina que cuida do cérebro. O que é a saúde do cérebro? A saúde do cérebro é um conceito amplo e neural. Está relacionada com o desenvolvimento cognitivo, bem como a capacidade de adaptação e recuperação do sistema nervoso no decorrer da nossa vida. Bom, como devemos cuidar da nossa saúde e do nosso cérebro? Aqui a gente tem alguns exemplos de cuidados que a gente pode ter para manter o nosso cérebro saudável. Um dos exemplos é a gente praticar exercícios físicos, porque além dos exercícios físicos ajudarem o mental, eles ajudam o físico ao mesmo tempo. A gente ter uma boa alimentação também é um fator muito importante para o nosso cérebro estar bem. Comer abacate, vegetais verdes, cafeína, que a cafeína é um estimulante muito bom para o nosso cérebro, porém não em excesso, porque em excesso ele pode fazer estragos no nosso cérebro. E por último aqui, qualidade de sono. Uma criança tem que dormir 13 horas por dia para o cérebro dela estar saudável e bem. Um adolescente 10 horas por dia e um adulto 8 horas por dia. E é isso, né? É isso, muito obrigada.